Aleluias. Bendito é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Que louvor lindo, que adoração linda, né? Que Deus maravilhoso, né? Quão é bom adorar esse Deus, como é bom. Como é bom reconhecer a sua grandeza, a sua infinita glória. Como é bom entender o quanto esse Deus trabalha, amém, para nos deixar, para nos ver felizes, para nos deixar realizados. Deus que trabalha tirando nossas tristezas, nossos cansaços, todo o peso que está sobre a nossa vida. Aleluia. É um Deus de libertação, esse Deus é um Deus de libertação. E é nessa noite que nós deveremos adorar o seu nome, amém? Eu queria deixar aí um abraço, né, à comunidade Carisma de Osasco, a comunidade Carisma de Guaratinguetá, pastor Vanderlei, né, Osasco, o pastor Lorival, né, Anésio. Que Deus abençoe. Estou com muita saudade dessas pessoas. Essas pessoas têm sido uma bênção em nossas vidas, né? Então, assim, sempre nos apoiando ministerialmente, a comunidade Carisma. Né? Eu queria deixar esse abraço, né, para eles hoje. Não sei se alguém deles está aí, mas eu quero deixar um abraço para todo Osasco, né, para essas pessoas de Deus que têm nos abençoado. Né? Também quero mandar um alô, um abraço, né, para os sítios em derredor. Muita gente nos sítios, no Palmar, estão nos acompanhando. Amém, sítio Tanque dos Bernardos, né, Lagoa da Comprida, Imburana, sítio aqui também, um sítio aqui para baixo, eu não me esqueço o nome, Deus Jesus. Muitos sítios, muitos sítios mesmo, eu vou até depois notar, tá? Mas a Maiada Grande nos acompanha também, muita gente ali, né? E toda a comunidade em Barra de São Pedro, né? Trindade, Euricuri, né? Região Nordeste, vários lugares também nos assistem, Piauí, né? Petrolina, aqui no sertão de São Francisco, né? Oricuri. Então, vários lugares que as pessoas estão acompanhando as nossas lives ao vivo, né? Nós temos tido um recorde muito grande, batendo recorde diretamente de visualizações. A live passada, eu não me recordo bem, eu sei que quando eu vi a derradeira vez já estava em mais de 1.350 visualizações. Não sei hoje, quem viu hoje? Hoje eu não mexi, não olhei. Né? Não. Mas eu acredito que ela está batendo aí quase as 1.400 a 1.500 visualizações. Então, assim, é muito alegre, é muita alegria para nós, né? Dividir a palavra de Deus com tanta pessoa, com tanta gente que está acompanhando. A gente fica grato, né, de saber que a palavra de Deus está indo com uma grande proporção ao coração de muitas pessoas. Eu creio que aonde chega a palavra de Deus, ela chega com transformação, ela chega com conforto, ela chega com libertação, e não vai ser diferente nessa noite. Por isso que eu quero que você convide pessoas aí, né, que você possa publicar esse vídeo depois, divulgar, né, porque nós não queremos aparecer, não é do nosso feitio aqui querer fama, nem aplauso, não. Nós queremos deixar a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E nós contamos com você, seja você um missionário, seja você alguém especial para trabalhar na divulgação e na propagação do Evangelho. Amém? Antes de deixar a mensagem, né, eu queria saber se entrou mais alguém para nós falarmos aqui, né, quem está conosco agora. Né? Já falamos aí uma remessa de pessoas que já estavam conosco, mas ela vai falar novamente aí algumas outras que entraram, e que Deus possa dar graça a você também que está conosco ao vivo, amém? Fabiana Salles, Fabiana Salles, Suzy Simone e o esposo da irmã Deus Adelmondes está assistindo também. Adão. Isso. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Tá? Se você quer ouvir que nós falamos também o lugar que você mora, você deixa aí, eu sou fulana de tal lugar, né, ou fulano de tal lugar. Se você precisa também de um pedido de oração, né, deixe aí, porque depois que terminar a live eu vou rever todas as mensagens, né, tudo que foi publicado, comentado, para que eu possa trabalhar ali orações,
né, realmente ver qual é a necessidade de cada um. Então você que está nos assistindo, você pode fazer isso, você pode deixar aí seu pedido de oração, tá? Em nome do Senhor Jesus. Que bênção de Deus, né? Queridos, tema de hoje, a casa de Onésfero. Amém? Sabe, a casa, aquela casa que nela você encontra algo que preenche a sua vida, era essa casa. E essa casa, ela foi relatada na Bíblia, por isso eu queria ler com você, né, o livro, a carta do apóstolo Paulo a Timóteo, né? Segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Timóteo, que diz assim a palavra do Senhor: o Senhor conceda misericórdia à casa de Onésfero, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhes o Senhor que naquele dia encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me emprestou em Efésios. Amém? A palavra de Deus vai nos trazer, né, como reflexão, ser instrumento, né, de Deus na terra. E a casa de Onésfero, e Onésfero, né, quando eu falo casa aqui, eu estou falando de família, né? Quando eu estou falando de casa, representa-se aqui a família de Onésfero, né, e os seus agregados. Essas pessoas prestaram serviço ao apóstolo Paulo, né, que ficou marcado na história do apóstolo, né? Essa casa prestou serviço de uma maneira tão especial ao apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo usou, né, nesse discurso, nessa relatação daquilo que ele estava passando para a igreja, ele ousou usar aqui esses poucos versículos para narrar, né, e agradecer a Onésfero, né, pelo seu serviço, pelo seu empenho e pelo cuidado, né, que esse homem de Deus tinha com o apóstolo Paulo no auge do seu ministério. Então, dentre de tantos lares que Paulo visitou, a casa de Onésfero foi aquela que marcou a sua vida, marcou parte da sua história. A casa de Onésfero era um lugar, né, de aconchego, onde o apóstolo, né, por muitas das vezes, quando chegava a Filipos, né, sentia-se, né, abraçado pelaquela família. E o que eu quero trazer como reflexão aqui, nessa noite, é que você possa aprender com a casa de Onésfero. Saber se sua casa, quando eu falo casa, família, e a palavra hoje é bem voltada também para a família, mas você também é a casa espiritual de Deus. A Bíblia diz que nós somos casas espirituais de Deus, né? Então você, como casa de Deus, né, como está sendo o seu serviço diante do Senhor? Como você está servindo a igreja do Senhor? Como você está servindo aqueles que também servem ao Senhor? Como você está defendendo aquilo que o ministério defende, aquilo que o ministério prega? Como está você na presença de Deus? Você vai aprender hoje a se adequar com a casa de Onésfero para servir com mais exatidão, né? Hoje, né, você vai aprender que está faltando muitas casas como essas, né? E você vai aprender a ser solidário também, e também ser como Onésfero. Então, o que nós queremos aprender nessa noite é sermos um instrumento de Deus na terra. E você vai entender por que a casa de Onésfero foi um lugar especial para o apóstolo Paulo. Amém? O primeiro ponto, a casa de Onésfero era um lugar de ânimo. Por que um lugar de ânimo? Era um lugar que o apóstolo recebia ânimo
talvez por causa dos seus abatimentos, das muitas lutas, das muitas perseguições do apóstolo. O apóstolo se levantou em um auge, né, onde a mensagem que o apóstolo defendia ia contra, né, os princípios do judaísmo, por isso era muito perseguido pelo judaísmo. Também, né, naquela época, achou também muita divergência com Roma, né? Então ali tinha dois auges, né, que Paulo vivenciava pregando a mensagem. Paulo, que então ora era um fariseu, agora era um dos apóstolos de Jesus Cristo, anunciando o evangelho, né? Então Paulo encontrou nos seus caminhos, nas suas muitas idas e vindas, muita hostilidade, né? E a casa de Onésimo foi um lugar onde Paulo achava ânimo, né? Segundo diz o verso 16, muitas vezes me deu ânimo. Segundo o que Paulo fala, é que aquela casa o animava, aquela casa trazia sobre seu coração firmeza para continuar, né? Talvez quando o apóstolo estava abatido pelas muitas lutas, nós que somos seres humanos, sabemos que em tantas dificuldades, tem hora que nós queremos retroceder, tem hora que nós queremos parar, tem hora que estamos cansados, tem hora que as lutas ministeriais, as adversidades da vida são tantas no ministério que a gente fica desencorajado, desacreditado, e aquela casa, ela animava. Por isso Paulo diz, muitas vezes me deu ânimo, né? Ao passar ali de viagem, Paulo se fortalecia, né? Quando chegava àquela casa, aquela família recebia com afinco, com amor, e aquele apóstolo se fortalecia, recebia ânimo para continuar o seu ministério. Eu pergunto a você nessa noite, como tem sido a tua casa? Tua casa tem oferecido ânimo às pessoas? Você como espiritual, como casa de Deus, como templo do Espírito Santo, você tem dado ânimo àqueles que estão, muitas das vezes, carregando uma cruz tão pesada, uma luta que não tem, parece não ter fim? Como se comporta você? Você está interessado, está preocupado com a luta do teu próximo? Ou você não está nem aí? Porque a casa de Onésimo mostrava preocupação com o ânimo do apóstolo Paulo. Parecia entender a casa de Onésimo que tinha que fazer aquele papel, porque o evangelho não podia parar. O evangelho não podia esmorecer para aquela casa, em meio a tantas lutas, a tantas adversidades, a tantas perseguições, aquela casa conseguia, né, fortalecer o apóstolo Paulo. Nós, como casa de Deus, nós devemos também ser como instrumento na mão de Deus para fortalecer, para animar aqueles que também têm ministério, aqueles que também têm cargos, aquele que também carrega peso sobre a palavra do Senhor, quando ele vai para pregar, para propagar o evangelho. Nós sabemos que não é fácil, né, ministrar, pregar, defender o evangelho, principalmente em um mundo como esse de hoje. E você como cristão, você como servo de Deus, a sua casa deve estar sempre aberta para receber, né, a palavra de Deus e para também confortar aqueles que também são responsáveis para ministrar, para propagar, para evangelizar. Assim, essa casa, ela dá exemplo a nós hoje. Quantas pessoas não se mantêm fechadas, né? Parece que muitas pessoas se tornaram tão religiosas de tal forma que só se encontram na igreja, na comunidade, na congregação, né? Ou então só querem receber fulano que é do meu ministério, que pertence à minha igreja, como se o homem tivesse igreja. Será que sua casa está aberta para receber todo e qualquer que pregue, que tenha nos ombros, né, que tenha nas costas o encargo de levar a mensagem do evangelho? Porque essa casa, ela abriu as portas para o apóstolo Paulo e o animava. Amém? Que nossas casas, que nós também, como cristãos, devemos sempre estar cedendo o ombro, né, para o nosso irmão chorar. Amém. Estar sempre pronto e preocupado com o que passa ou com o que está sofrendo o nosso próximo, o nosso irmão. Essa casa fazia isso.
Essa casa demonstrava-se realmente uma casa de instrumento de Deus para confortar, né, o apóstolo Paulo, né? Então, aprenda com a casa de Onésforo a ser uma casa de ânimo. Anime as pessoas. Anime as pessoas. As pessoas que já estão, talvez, cansadas, que já talvez também estão passando por lutas. Diga a essa pessoa, seja a casa de Deus, diga, não, olha, Deus está no controle, não desista, tenha fé, acredite, vamos orar, vamos pagar um preço, né? Vai dar tudo certo, profetiza nessa casa, abençoa essa família, né? Você também é casa de Deus, você tem que ser como a casa de Onésforo, amém? Uma casa que dá ânimo às pessoas, amém? O segundo ponto da casa de Onésforo era um lugar de coragem, era um lugar de encorajamento, ânimo, né, e encorajamento. Segundo o apóstolo revela ainda no versículo 16, ele diz assim, ó, não se envergonhou das minhas algemas. A casa de Onésforo não temeu as algemas do apóstolo Paulo. Talvez tem muitas pessoas que na hora da adversidade, né, tendem a se afastar um pouco, para não se misturar demais, ou não carregar pesos dos outros. Tem muitas pessoas que se afastam, né? Isso não é problema meu. Então o apóstolo revela na carta a Timóteo, né, que aquela casa também não se envergonhou das suas algemas. O apóstolo foi preso, né, por Roma, por acusação, né, dos judeus, e ele estava sofrendo muito, né, perseguições, muitas lutas, e agora, né, ele revela que até as suas algemas, né, os tempos do seu aprisionamento, a casa de Onésforo não se envergonhou de forma nenhuma. A bandeira que Paulo defendia era defendida também por essa casa, né? Será se num tempo de adversidade, de luta, de contrariedade da palavra de Deus, você não vai querer retroceder por medo, né? O que nós vemos hoje? Hoje o que nós vemos é tudo contrário ao Evangelho. Nós vemos hoje um mundo modernizado, globalizado, evolucionista, né? Que tira princípios totais, principalmente da família, por exemplo. Né? A família vem sendo bombardeada no mundo moderno. Eu vi aí um comentário na internet que as organizações das Nações Unidas não querem aceitar que chame mais marido e mulher. Por que a família incomoda tanto a esse mundo? Por que a família incomoda tanto a esse mundo moderno? Porque esse mundo moderno está contrário, não está dentro e nem está dentro do padrão da vontade de Deus. E o casamento, nós sabemos muito bem que é uma instituição divina. Marido e mulher foram criados por Deus, né? Então, assim, a gente vê toda essa hostilidade. E será se você vai ter coragem de defender aquilo que o Evangelho defende? Será se você vai querer se opor àqueles que é contra ou são contra aquilo que a palavra de Deus revela? O apóstolo Paulo foi preso, né? E a casa de Onésforo continuou seguindo seus ensinamentos. A casa de Onésforo continuou defendendo aquilo que o apóstolo defendia. Por isso é que nós estamos vivendo um tempo em que, por muito medo, as pessoas não possam ter o dom de encorajamento, de dizer assim, olha, vamos lutar, vamos continuar, vamos defender as nossas teses, vamos defender, né, aquilo que a palavra de Deus diz, e não negociar de forma nenhuma a palavra de Deus. A palavra de Deus é inegociável. A palavra de Deus é santa, pura e reta, e deve ser pregada com todo o poder do Espírito Santo, né? Com todo o poder, com toda a mansidão e com toda a misericórdia de Deus. Mas a palavra de Deus não aceita suborno, nem barganha nenhuma. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, o sistema globalizado, o mundo moderno, né, vem quebrando
dogmas, princípios daquilo que a palavra de Deus defende. Por isso nós estamos vendo um mundo hostilizado, um mundo debaixo de dores, né? Tudo isso é desobediência aos ensinamentos de Deus. E será se você, como seguidor, como cristão, você ainda defende de fato o evangelho e não se envergonha dele como a casa de Onésforo? Porque a casa de Onésforo não se envergonhou das algemas de Paulo, né? Então, pense nisso. Você hoje, qual é a sua posição como cristão? Será se você levanta a bandeira do cristianismo lá dentro da universidade que você estuda? Do cursinho que você está fazendo? Será se você defende a honra de Deus, o evangelho de Deus? No grupinho que você tem amizade? Nas redes sociais? No meio que você faz parte? Na classe social que você faz parte? Você defende e não negocia a palavra de Deus? Até que ponto? Né? Porque a casa de Onésforo não se envergonhava do evangelho que Paulo anunciava. Por isso é que nós devemos aprender, como instrumentos de Deus na terra, a não se envergonhar. Amém? Do evangelho. Pelo contrário, encorajar aqueles que têm algum tipo de medo. Porque nós sabemos hoje que, diante de toda essa hostilidade, nós sabemos que há um tipo de medo no coração de muitos cristãos, né? Medo até mesmo de ser perseguido. Você vê aí em outros países do mundo, né, pessoas cristãos sendo presos, né, cristãos sendo aí executados. E a gente tem visto isso. Isso não é mentira, isso é relato, né? Em várias partes do mundo, né, globalizado, o cristianismo vem sendo aí totalmente bombardeado. Talvez, graças a Deus, no Brasil ainda não chegou esse tempo, mas eu quero perguntar a você, como você está como cristão? Que talvez se você não consegue defender, né, a honra do evangelho em um grupinho aonde você faz parte, né? Imagina agora quando vier uma hostilidade maior. Mas a casa de Onésforo nem com isso se atemorizou, nem com as algemas de Paulo, nem porque Paulo foi preso por causa do que defendia. Aquela casa não retrocedeu. Pelo contrário, aquela casa pregava, aquela casa encorajava também aqueles que já seguiam o evangelho que Paulo anunciava, né? Muitas das pessoas tinham vergonha de andar com Paulo naquela época, né? De recebê-lo nas suas casas. Mas Onésforo não. Ele não se envergonhava do evangelho, tanto é que serviu a Deus e aprendeu com o apóstolo Paulo, né? Essa vergonha que é relatada aqui na epístola era medo, né? Tinham medo do judaísmo, porque Paulo chegava numa cidade, às vezes era escorraçado dali pelos judeus, dali, né? Então, aquela casa, ela não ficou com medo das afrontas. Aquela casa não ficou com medo das muitas algemas do apóstolo. Nós sabemos de relatos bíblicos que o apóstolo foi açoitado em vários lugares, né, apredejado em vários lugares, mas aquela casa não se acovardou, não ficou com medo. Pelo contrário, aquela casa não se envergonhava. Ela defendia o que Paulo defendia. Amém? Então, pense nisso. Você está preparado para defender a honra do evangelho? Você cristão? Eu quero relatar uma coisa para você. Uma vez na escola, eu tive que defender a honra do evangelho. Quando alguém falou de evolucionismo e disse que o homem procedia de um macaco, contrariando a minha fé, contrariando aquilo que a Bíblia fala. E eu, por ser cristão, não poderia deixar Deus ser comparado com um macaco. Então eu tive que tomar ali a palavra, né, e pedir licença e dar ali meu ponto de vista. E também perguntei a todos que estavam na sala, até mesmo ao professor, se ele era cristão, né? E eles responderam todos que eram. Então eu disse, como pode então nós defender uma tese humana, né? E deixar as escrituras de lado, porque as escrituras dizem que nós somos criação de Deus, né? E ali todos perceberam que muitas das vezes, por medo, né? Às vezes, para não tirar uma nota baixa ou para não chamar um professor atenção por defender tal tese,
né, e defender o cristianismo, fica com medo, com vergonha, né? Talvez porque acha que o evangelho, que é a palavra de Deus, é historinha, né? Ou então acha que isso aqui não é verdadeiro. Então você que é cristão, você tem que acreditar na Bíblia como palavra de Deus e defender a palavra de Deus. Não importa se você for muitas das vezes criticado, zombado, e você não importa. A casa de Onésforo não ficou com vergonha. Pelo contrário, ela defendeu o que Paulo defendia. E ela encorajava o apóstolo. Que você também, nesses últimos dias, seja um encorajador. Diga às pessoas, Jesus vai voltar. Tenha ânimo, acredita, vamos continuar, não desista, né? Não se dobre, não se torça, né? Continua, seja firme. Aquela casa encorajava o apóstolo, né? Que você também, como cristão, encoraje aqueles que também, por muitas lutas, por muitos medos, por muitas das afrontas, até mesmo o pecado, né? Estão desencorajados. Ajude essas pessoas. Seja como a casa de Onésforo. Amém? Terceiro ponto, a casa de Onésforo era um lugar de apoio. Era um lugar de apoio, né? O versículo 17 diz assim: tendo ele chegado a Roma, me procurou diligentemente até me encontrar. Olha só, olha a preocupação. A dimensão da preocupação de Onésforo com Paulo. Né? Todo mundo sabe aqui, segundo as escrituras revelam, né, que ele foi até Roma. Ele saiu dali da sua casa em Filipos, ele foi até Roma, né? Ele foi à procura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo agora estava preso, estava em Roma, encarcerado em Roma, mas Onésforo, ele não ficou com medo. Pelo contrário, ele saiu da sua cidade, ele deixou sua família para ir prestar serviço ao apóstolo Paulo na cadeia, lá em Roma. O evangelho diz que procurou diligentemente até encontrar o apóstolo. Para quê? Para servir o apóstolo na cadeia. É tanto que a Bíblia está nos assegurando aqui que havia esse interesse, não só, né, de encorajar o apóstolo, mas também de apoiar o apóstolo, não de abandoná-lo. Por exemplo, eu estava preso agora, não, então deixa ele lá e nós daqui. Não, eu vou até ele, eu me preocupo com ele. Isso nos demonstra que nós devemos se preocupar com os nossos irmãos, de saber, né, os que estão em apuros, aqueles que estão sofrendo algum dano, e de tentar prestar apoio a ele também, emocional, né, talvez espiritual, né? Você deve ser como a casa de Onésforo, você deve ser como ele, né? Ele saiu de sua casa, ele saiu das suas quatro paredes e ele foi até o apóstolo, onde ele estava preso. Por quê? Porque isso incomodava Onésforo. Onésforo era amigo de Paulo, pessoal de Paulo. Onésforo acreditava naquilo que Paulo pregava, naquilo que Paulo defendia. Então Onésforo não estava só preparado para receber Paulo em sua casa, mas de sair da sua casa ao encontro do apóstolo para estar com ele aonde ele estivesse, né? Então o que mostra o evangelho aqui é que a casa de Onésforo procurava Paulo diligentemente para prestar apoio ao apóstolo, né? O quarto ponto é a casa de Onésforo também era um lugar de serviço. O versículo de número 18 diz assim: quanto serviço me prestou ele em Éfeso. Né? Em Éfeso. Peço perdão, falei Filipos, né? Mas é em Éfeso. Então, o Onésforo serviu a Paulo. E serviu com muito amor. Prestou serviço, né? Prestou serviço ao ministério de Paulo. O ministério de Paulo era bem recebido na sua casa. De tal maneira que aquela casa prestava serviço ao apóstolo, né? O ajudava. Talvez até indo com ele em alguns lugares, em algumas aldeias, né? E servia, talvez lavava os pés daquele apóstolo. Como era de costume na igreja primitiva, lavar os pés, né? Aquela casa servia ao apóstolo, de tal maneira com amor, de tal maneira que o abraçava, de tal maneira que o conchegava, colocava sobre seus braços, o alimentava,
cuidava, zelava dele. Os serviços prestados pela casa de Onésimo mostra isso, trabalho, né, de hospitalidade, né, de receber, né, de se empenhar no receber e no cuidado, né, pessoal com o apóstolo. Será se nós estamos também como igreja, como cristãos, cuidando daqueles que se fadigam, né, em pregar o evangelho? Será que nós estamos prestando serviço também à diaconia da igreja? Ou nós cristãos, nós todos estamos empenhados em prestar serviço ao ministério daqueles que estão sobre nós, que estão ali com o governo da igreja nas suas mãos, né? Será que nós estamos cuidando de nossos pastores, dos nossos líderes? Será que nós estamos se empenhando, né, em zelar deles? Quantos pastores não têm morrido, tirado a sua própria vida? Todo dia a gente vê notícias na televisão de pastores que se mataram, pastores que a carga foi tão pesada que desmotivados e cansados, né, subjugados, cobrados demais, tiraram a sua vida. Será que você está sendo como a casa de Onésimo, que prestava serviço ao seu líder? Cuidava do seu líder? Você vê claramente na passagem anterior, né, como Onésimo foi até a prisão em Roma para cuidar dele lá, zelar dele lá. Em outra parte do evangelho diz que Marcos, né, se permitiu ser escravo para cuidar de Paulo lá dentro da cadeia. Quantos líderes hoje não estão abandonados? Quantos líderes hoje não estão sofrendo sozinhos, calados? E a igreja e os cristãos não se resolvem em cuidado, acham que só o líder deve cuidar. Não, tem que ser cuidado. Meu pastor é quem tem que cuidar de mim. É o pastor que cuida da ovelha. Mas também há um cuidado das ovelhas com o seu pastor. Olha na história dos tempos antigos, você vai ver como as ovelhas cuidavam do seu pastor, da forma necessária. Naquelas épocas era muito frio, e as ovelhas com a lã, né, com sua lã, ali os pastores faziam agasalhos, né, para se proteger do frio, né? A alimentação de leite, né, até mesmo de carne, era dada pelas ovelhas que o pastor criava. Mas hoje em dia, né, o modernismo acha que o pastor é rico, acha que o pastor é tudo, tem dinheiro, né, que o pastor é responsável para cuidar de todas as áreas. E quem cuida dele? Então, pense nisso. Você também, como cristão, foi chamado para servir. Eu olho desde a história da igreja, como Jesus foi servido pelos apóstolos, como Jesus foi servido pela igreja. Havia mulheres que cuidavam de Jesus. Você acha que Jesus comprou aquelas vestes que foram leiloadas quando ele estava sendo crucificado? De forma nenhuma foi feita à medida, e era tecido fino, né? O cuidado que as pessoas tinham com seu mestre. Isso demonstrava dentro do evangelho, o próprio evangelho demonstrava o cuidado que a igreja tinha com o mestre. Como também a casa de Onésimo tinha com o apóstolo Paulo. Eu não estou dizendo aqui para você que você deve fazer o impossível, não. Mas eu estou dizendo que você deve se incomodar. Como está o meu líder? Você já ligou para ele hoje? Você já perguntou como é que está ele hoje? Você já ligou para seu pastor e perguntou, pastor, como é que você está? Já ligou para a mulher do pastor perguntando como é que ela está? Ou só para pedir? Ou só para falar alguma coisa? Ou só para pedir oração? Você já ligou para seu pastor hoje para perguntar assim, você precisa de oração, pastor? Eu vou ligar para orar pelo Senhor. Eu queria orar pelo Senhor. Fala alguma coisa aí para mim. A casa de Onésimo demonstrava isso, esse interesse no cuidado com o apóstolo e o seu ministério. Então nós, como vasos de Deus nessa terra, devemos entender que nós devemos ser como a casa de Onésimo. A casa que dava ânimo, a casa que encorajava, a casa que apoiava nos momentos difíceis e a casa que servia. Seja essa casa.
seja representação da casa de Onésforo hoje, seja modelo dessa casa nos presentes séculos em que nós estamos vivendo. Talvez nós não temos a hostilidade que o apóstolo Paulo sofreu, mas nós temos outros, muitos silenciosas, que têm destruído vidas de líderes. E você mesmo como igreja, preste apoio ao seu líder. O apoio ao ministério. Quantas pessoas não estão nem preocupadas com o que o ministério defende? Quantas pessoas não estão nem preocupadas? Tem pessoas que são domingueiras, que estão na igreja no domingo, né? Uma vez para deixar seu dízimo, como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. A igreja, ela está na terra e foi colocada por Cristo, o Senhor, e diz claramente como baluarte da verdade, né? Todos nós somos igreja, todos nós temos que ter compromisso com o evangelho. Não é só compromisso do pastor em visitar pessoas, você também tem o compromisso de visitar famílias, de orar por pessoas, de visitar pessoas, de levar ação social para as pessoas. Você também é como a casa de Onésforo. Você deve ser como essa casa. Eu tenho certeza que Deus quer te usar grandemente como cristão na terra. E principalmente como exemplo da casa de Onésforo. Porque eu tenho certeza que Deus quer usar a tua casa, quer usar você como instrumento dele para a glória do seu evangelho. Não é para a glória de homem. Porque aqui o que está em jogo não é a glória de Paulo. O que está em jogo aqui é a glória do evangelho. É como o evangelho foi pregado. Não paralisou o evangelho. Porque a igreja fez a sua parte. Os cristãos fizeram a sua parte. A casa de Onésforo fez a sua parte. Se muitos retrocederam, se muitos não quiseram fazer, mas a casa de Onésforo mostrou ser uma casa obediente, uma casa diferente das outras, uma casa que não se envergonhava do evangelho de Deus, uma casa que defendia com unhas e dentes e cuidava do líder que ali ministrava a palavra. Amém? Que você possa, nesse dia, como cristão, estar preocupado com essas coisas. Tá? Não seja um cristão só apenas de levantar sua bandeira, não. Olhe a bandeira do evangelho, olhe a igreja, olhe como o pastor está se comportando e o que é o auge do ministério, o que está ligado com o ministério pastoral. Olhe também o que a igreja está fazendo. Se apresenta para evangelizar, se apresenta nas doações, quando tiver alguém necessitado, que o líder se levantar dizendo assim, vamos ajudar, seja um instrumento de Deus, abra mãos, né? Semeie junto, faça parte integralmente do ministério, porque a casa de Onésforo fez isso. E eu chamo a sua atenção para você também ser como a casa de Onésforo. Amém? A exemplo da casa de Onésforo, como você e sua casa estão agindo? Será que você está incomodado, preocupado, de fato, com tudo que o ministério abrange? Será que você está vindo para o templo ouvir a mensagem e sabe que aquela mensagem só tem efeito dentro do templo e dentro das quatro paredes da tua casa? Como você tem levado a mensagem que você recebe do líder, do seu líder no templo? Como você tem anunciado para as pessoas? Será que você tem sido como a casa de Onésforo? Como é que está a tua casa hoje? Como é que você está agindo? Qual é o teu compromisso em defesa do evangelho? Será que você e sua casa estão prontos e preparados para defender as causas do evangelho? As bandeiras do evangelho? Para defender os seus líderes? Como a casa de Onésforo estava? Como é que você está? Você está incomodado, preocupado em fazer a sua parte? Como cristão, você de fato está a par de tudo que está acontecendo? Ou a sua casa está comparada à casa daqueles que que tinham medo de defender as bandeiras que Paulo defendia? Será que a sua casa também não pode estar como a casa daqueles que se envergonharam? Porque muitas casas não abriam a porta para o apóstolo. Muitas casas também não recebiam a palavra dele. Não eram porque era ruim ou porque o apóstolo os envergonhava de maneira pelas suas ações, mas por causa daquilo que ele trazia, que poderia trazer hostilidade para aquelas famílias.
Como você está hoje? Como é que tua casa defende a palavra de Deus? Você está vivendo, de fato, aquilo que está sendo ensinado pela tua liderança? Você está ensinando teus filhos o comportamento ético cristão? Você como marido, você como esposa, você como filho? Vocês estão andando dentro dos padrões ensinados? Defendendo e apoiando esses padrões? Ou vocês estão como aqueles que não estavam nem aí? Como cristão, seja como a casa de Onésfero. Você deve estar nos padrões da casa de Onésfero, para que a tua casa seja instrumento de Deus. Amém? Essa é uma mensagem que eu deixo para o seu coração nessa noite. Que você se preocupe, né? Não pense que ser cristão é só apenas levantar a mão e vir uma vez no templo, ouvir ali um sermão, talvez uma escola bíblica, talvez isso ou aquilo outro. Não, ser cristão vai além. Ser cristão é, de fato, se misturar. Unidade, união. É se incomodar, a dor do meu próximo é a minha dor. A mensagem que meu próximo prega é a minha mensagem. Né? Isso é evangelho, isso é ser cristão. Amém? Então, não seja como muitos que se envergonharam do evangelho. Pelo contrário, como cristão, o defenda em todo e qualquer lugar. Faça isso em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu queria saber quem está conosco, quem ficou até agora, para orarmos, encerrando e abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus. Aprendeu com a mensagem, meu irmão? Amém. Estamos com a casa de Onésfero, amém? Tá Marta Delmontes e Suzane Pereira estão assistindo juntas. Amém. Zilda Oliveira. Oliveira. Deus abençoa, Zilda. Josiane Carvalho. Josiane, que Deus abençoa. Cida Delmontes. Deus abençoa, Cida. Sua família também. Hélio Andrade, Deus abençoa. Cida Alves. Que bênção do Senhor, Deus abençoa. Amém. E Lúcia Moura. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém. A vida de cada um de vocês que nos ouviram agora, né, que tiveram conosco até agora, até o final dessa mensagem. Espero ter ensinado alguma coisa da parte de Deus para você, ter sido instrumento de Deus para que a palavra de Deus abrisse os teus ouvidos, o teu entendimento, que você precisa, que você possa dar o primeiro passo como cristão, de fato, a compreender essas coisas, né, a estar interagido com a palavra de Deus. Eu agradeço a todos vocês que estão conosco até agora, que nos ouviram, que comentaram, que curtiram, que vão publicar esse vídeo, né, que vão ajudar a divulgar essa mensagem, né, que Deus abençoa. Estamos gratos e vamos orar para que você e sua família sejam como a casa de Onésfero, seja uma casa abençoada, uma casa que represente, amém, de fato, uma casa cristã. Querido Deus, querido Pai, Deus, muito obrigado, Senhor, por causa dessa palavra, essa palavra que o Senhor trouxe sobre nossos corações, que o Senhor trouxe para nos ensinar, para nos capacitar, como família, como casa de Deus, a defender, ó Deus, os teus princípios éticos e morais, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, a cada dia abrir nossos corações, nós que se denominamos cristãos, que nós possamos aprender a defender a honra de Cristo. Por isso a palavra do Senhor diz lá em Atos, para serem minhas testemunhas, para que nós possamos testemunhar acerca da sua palavra, conhecendo aquilo que nós estamos testemunhando. Pai, que a tua palavra possa abrir no nosso coração o desejo de ainda mais buscar conhecimento do Senhor. Que o Senhor nos encoraje nos tempos que nós estamos vivendo, onde a família, ó Deus, os padrões cristãos vêm sendo disturbados, destruídos, ó Deus, no meio de uma sociedade muitas das vezes corrompida por causa dos erros do pecado. Que a tua palavra, que a tua igreja se sobressaia pregando a verdade e que muitas e muitas pessoas que se denominam cristãos
voltem de fato a viver a palavra de Deus. Voltem de fato a viver dentro dos padrões do Senhor, das normas e das leis do Senhor, para que nós possamos ser abençoados. E assim sermos como a casa de Onésimo, que recebeu a mensagem e que se comportou de forma que agradou o coração de Deus e que fez o apóstolo Paulo mencionar essa casa nas suas epístolas. Senhor, que cada um de nós como cristão, como casas de Deus, como templos do Espírito, possamos também, ó Deus, nesses últimos dias, ser como a casa de Onésimo. Por isso eu oro e abençoo a vida de cada um que está do outro lado, cada um que está nos assistindo, cada um que vai publicar esse vídeo, aonde essa mensagem chegar, que a mão poderosa do nosso Deus esteja na vida de cada um, agindo, libertando toda a opressão, toda a enfermidade, todo o mal, toda a doença, tudo aquilo que vem incomodando o coração dessa pessoa. Que a tua palavra possa trazer cura e paz à vida de cada um. Nós oramos assim, em nome de Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite.